Sonic, Sonic, Sonic. Se você não mora em uma caverna, tenho certeza que de alguma maneira você conhece o ouriço mais famoso da cultura pop, seja pelas animações, pelos filmes, pelos quadrinhos e, claro, pelos jogos, onde o ouriço tem seu maior mérito, como muitos títulos incríveis, inovadores e alguns até estranhos, que ao decorrer do tempo foi criando uma legião gigantesca de fãs. Fãs esses que por conta própria começaram a criar obras do personagem do zero, como por exemplo as animações, as hacks e os jogos feitos completamente do zero, aquilo que nós conhecemos como fangames. E acredite se quiser, Sonic é de longe a franquia com mais fangames que existe, tendo fãs tão talentosos que até a própria SEGA tomou a iniciativa de contratá-los. E como grande fã que eu também sou, eu não podia deixar de fazer um vídeo falando sobre o assunto, que pra falar a verdade, coisa que já até aconteceu lá no começo do canal, só que dessa vez eu quero fazer direito, porque parando pra pensar naquele vídeo eu deixei o emocional falar muito mais alto do que minha opinião crítica no geral, mencionando muitos jogos que são sim inovadores, mas que não estavam completos, se tratando basicamente apenas de conceitos. Só que dessa vez eu estarei trazendo uma lista definitiva dos melhores fangames de Sonic até o momento. Meu nome é Luigi Monsores e vamos nessa! Eu confesso que eu não esperava falar desse fangame. Sonic X Xtended Genesis, conhecido pelos íntimos como Sonic XG, é um dos fangames que foram citados na primeira versão desse vídeo. E pra minha surpresa e felicidade, eu vou poder falar dele novamente. Pra quem não sabe, Sonic XG é um fangame que vinha sendo desenvolvido desde 2004. Só que por muito tempo o jogo simplesmente havia sido dado como morto. E tudo que tínhamos dele eram apenas algumas demos e trailers antigos. Até que por um milagre, em 2023, o jogo completo finalmente é lançado. E aqui estamos nós. Sonic XG, como seu próprio nome diz, é uma extensão da antologia original do Mega Drive. Em outras palavras, uma continuação direta de Sonic 3 e Knuckles, trazendo stages criativos que exploram ao máximo as mecânicas do jogo, uma trilha sonora composta por músicas novas e remixes excelentes, especiais stages totalmente novos que conseguem ser divertidos, novos chefes que apesar de não serem difíceis tentam inovar de alguma forma, bônus DLCs baseados completamente em Night in the Dreams e bastante conteúdo reciclado de outros jogos, algo que pra falar a verdade fica bem evidente, como por exemplo as zonas Woodwalks e Desert Dash, que tem inspirações claras nas fases canceladas de Sonic 2. E outra referência muito boa é a zona Robot Resort, que pra quem não sacou é praticamente a mesma coisa que a primeira fase do fangame Retro Sonic. Sério, até a música é a mesma do jogo original, sendo realmente uma referência bem interessante, já que por um momento os dois fangames quase se tornaram um só. Tá certo que não aconteceu, mas a referência tá aí. No fim das contas, Sonic XG é um ótimo fangame, que apesar de ter demorado praticamente 2 décadas pra sair, finalmente temos essa joia em mãos, e eu recomendo que você desfrute dela. Ok, cada vez que eu sigo adiante nessa lista, ela fica mais complicada. Isso porque eu já perdi a conta de quantas vezes eu modifiquei esse roteiro, mas seguimos adiante. O próximo fangame da lista se trata de uma continuação de um fangame bem retrô e conhecido, Sonic Classic, jogo que de início eu até cogitei colocá-lo na lista, porém no fim das contas, por mais que ele fosse um bom fangame, eu ainda acho que ele não cabe em um top 10, por alguns motivos, como não trazer muitas novidades e sim seguir o mesmo que já foi apresentado no Mega Drive. Na real ele até chega a trazer, como podermos jogar com Fang, chefes novos que às vezes parecem reaproveitados de outros jogos, novos especiais e bônus stages, e até extras que são desbloqueáveis. Mais uma vez, ele não é e nunca vai ser um jogo ruim, mas ele facilmente perde ou bate de frente com o Sonic 1, Sonic 2 e até com o Sonic CD. E é justamente por isso que ele não tá na lista. Em compensação, com sua continuação as coisas são bem diferentes. Sonic Classic 2, diferente do seu antecessor, pode ser resumido em apenas uma frase. Uma salada inovadora. Uma frase que sim, é bem inusitada, mas você vai entender o porquê disso. O jogo logo de cara faz questão de mostrar sua evolução, trazendo novidades muito evidentes, como seus gráficos que são magníficos tanto nos cenários como nos sprites, levels designs muito bem construídos que são sim divertidos e bons de se prosseguir, chefes que por mais que não sejam difíceis já são bem superiores ao do seu jogo antecessor, e duas coisas que realmente conseguiram me impressionar, sendo entre elas a sua trilha sonora, ou melhor, as suas trilhas sonoras, porque o
jogo não possui uma trilha sonora, mas sim três trilhas sonoras diferentes. Inclusive você pode escolher no menu com qual trilha sonora você quer jogar. E o que mais impressiona são o fato de todas elas serem boas, algumas até sensacionais. Sério, a essa altura do campeonato eu já não sabia se tinha algo que iria me impressionar mais no jogo. Até que do nada o jogo simplesmente joga na sua cara que você pode combinar os escudos elementais. Inclusive todos eles têm habilidades diferentes. Eu só não vou dizer o que cada um faz porque senão perde a graça. É melhor você mesmo ir lá e jogar, porque como eu disse, esse jogo é uma salada inovadora. Tá legal, uma coisa que até hoje eu não entendo é o porquê de existir tantas pessoas que detestam Sonic 3D Blast. Tá, eu entendo que tem gente que não goste, mas detestar já é demais. Onde por mais que sim, ele seja um jogo diferente, eu arrisco dizer que ele é uma adaptação perfeita do Sonic para o estilo isométrico. E não só se restringindo a algo simples, já que além de trazer símbolos da série, ele também traz novidades, como por exemplo os Flicks, que precisam ser encontrados para passar de ato, algo que na real se encaixou muito bem aqui. Mas o assunto não é sobre o 3D Blast, e sim sobre o seu demérito. Sonic 3D em 2D, um dos fangames que surpreendentemente conseguiu adaptar diversas mecânicas do 3D Blast e ao mesmo tempo conseguiu trazer muita novidade. Pra você ter noção, eles conseguiram adaptar até a mecânica do Sonic Peão, e não de uma maneira qualquer, mas sim de uma forma que fosse desafiador, porém justo. E falando em desafiador, tem uma coisa nesse jogo que, pelo amor de Deus, haja paciência. Ou melhor, não haja, porque pra mim a pior coisa desse jogo de longe são os especiais stages, que basicamente é a mesma coisa do Sonic 2, exceto pela jogabilidade que é extremamente pesada, conseguindo estragar o que já não era bom. Porém, meus amigos, o criador desse fangame é um gênio, porque existe outra maneira dentro do jogo de você conseguir as esmeraldas, e essa maneira é derrotando os subchefes. Sim, o jogo teve a criatividade de incluir subchefes no fangame, e te falar, são ótimos desafios, tanto que são a minha parte favorita, e como se já não bastasse, vale ressaltar que o jogo também tem diversos personagens secretos para serem desbloqueados. Sinceramente, essa é com certeza a melhor adaptação de um jogo 3D para 2D que eu já joguei, sem exceção. Ai, como eu adoro esse estilo de jogo. Partindo por uma pegada um pouco mais moderna, eu lhes apresento o Sonic Dimensions, um dos fangames mais frenéticos do Oriço, sendo particularmente um estilo que eu curto muito, porque, meu amigo, eu não sei pra vocês, mas pra mim Sonic literalmente é velocidade, e esse jogo faz jus ao nome da franquia, trazendo aquele estilo boost que conhecemos e saímos por aí de forma desenfreada destruindo tudo que estiver pela frente, podendo se resumir em apenas uma mistura de Sonic Rush e Sonic Generator. Mas claro que não é só isso, já que o jogo apresenta diversas surpresinhas, como conquistas desbloqueáveis e dois destaques em especial. Como podemos jogar tanto com Sonic como com Shadow, onde cada um possui suas diferenças na forma de jogar. E além disso, pra minha surpresa, o criador desse fangame teve a ideia brilhante de colocar a Hyper Sonic como um extra. Depois dessa eu só tenho a agradecer. Só que, infelizmente, nem tudo são flores, já que apesar do jogo possuir 7 níveis maravilhosos ricos em detalhes, infelizmente ele não se encontra completo. Pois é, eu queria, você queria, nós queríamos, mas não foi dessa vez. Porém, lógico que eu não iria deixar por isso mesmo. E para completar o espaço do Dimensions, eu lhes apresento Sonic vs Darkness, outro fangame que apesar de ter apenas algumas demos disponíveis, já traz um potencial absurdo junto de um capricho sem igual. E levando em conta que os dois seguem o mesmo estilo e compartilham semelhanças, eu vou citar apenas as novidades do vs Darkness. O game traz algumas diferenças que são bem mais notáveis que o anterior, como os poucos níveis disponíveis terem o dobro de detalhes, chefes muito bem feitos e uma diferença mais nítida ainda entre o Sonic e o Shadow, onde o Sonic tem seu estilo 100% focado na velocidade e o Shadow já traz um modo de jogo que dá bem mais relevância para o combate, sendo possível criar combos, se esquivar de ataques, convocar suporte e ainda possível utilizar especiais. Sinceramente, mesmo que ele ainda não esteja pronto, as mecânicas dele atingem o auge da qualidade, e jogar um fangame seguido do outro só deixa isso ainda mais claro. Ah, mas com esse eu tenho história. Sonic before the Sequel é um dos primeiros fangames que eu já joguei, e é impressionante que desde o seu lançamento ele permanece sendo um dos melhores jogos feitos por fãs. Sem exagero mesmo, esse jogo continua sendo impressionante até hoje por muitos motivos, e não é à toa, já que seu criador é brasileiro. Como diria minha inspiração, lava a boca antes de falar que brasileiro não sabe fazer jogo, até porque, na minha opinião, mesmo que ele não seja algo oficial, ele se encaixaria perfeitamente na lore de Sonic, já que ele traz uma proposta de se passar entre o primeiro e o segundo jogo da franquia, mostrando
mostrando como foi a maneira que Sonic e Tails se conheceram. E isso não fica só no papel, porque durante o próprio jogo nós acompanhamos de perto a trajetória dos dois, onde tanto Sonic como Tails possuem níveis e chefes próprios. E cara, chega até a ser emocionante falar dos detalhes do jogo aqui, porque ele é muito criativo e bonito, trazendo fases que possuem identidade própria com designs e mecânicas exclusivas, chefes que, putz, são sensacionais, bônus stages em 2D magníficos, cutscenes ótimas que eu mesmo adorava assistir quando era criança, músicas que pra mim estão no auge das trilhas sonoras, até batendo de frente com as músicas originais, e até finais diferentes que podem mudar de acordo com o tempo que você levar pra terminar o jogo. Olha, eu não sei pra vocês, mas pra mim ele beira o ápice dos jogos 2D do Ouriço. Sei que parece que eu tô exagerando, mas sério, só jogue e tire suas conclusões, porque eu te garanto que você não vai se arrepender. Joguinho fofo e superestimado. Brincadeira, brincadeira. Mas essas foram as primeiras coisas que vieram na minha mente quando vi esse fangame. Fofo porque ele realmente é muito bonito, não tem como negar. E superestimado era algo mais pessoal, porque quando ele foi anunciado, todo mundo já autonomeava ele como o melhor fangame do Ouriço. E aí é que tá, porque pra mim isso não passava de um exagero. Só que depois de jogar as coisas foram um pouco diferentes, porque por mais que na minha opinião ele não fosse o Oscar dos jogos de Sonic, eu tive que incluir ele na lista, porque sim, ele realmente merece. Sonic The Fallen Stars é com certeza o fangame mais kawaii e também um dos mais completos, se não o mais completo que eu já joguei. Muito disso devido a uma série de fatores que o tornam único, como seu visual cartunesco que sim, é lindo demais, tendo cores bem vibrantes, especiais stages sensacionais, animações muito expressivas nos sprites, cenários que, cara, são maravilhosos, músicas que casam perfeitamente com o jogo, fases gigantescas que às vezes parece que não tem fim, cutscenes fofas pra caramba, a introdução das estrelas míticas que trazem toda a importância da história, e os dois maiores destaques do jogo, que conseguiram me surpreender ao quadrado, como os subchefes e chefes que, pelo amor de Deus, são quase perfeitos, e a esplêndida transformação Nova Sonic. Que, cara, além de ser uma forma nova muito icônica, ele rende a melhor batalha final já vista em um fangame, que infelizmente você só vai ver caso pegue as 7 esmeraldas. E vai por mim, você não vai querer zerar esse jogo de outra maneira. Pode confiar, se não for pra fazer o final bom, eu nem tentava. Vamos lá, eu não sou muito fã de Sonic Triple Trouble. Eu joguei um pouco e cheguei à conclusão que pra mim ele é fraco como um jogo do Ouriço, mas que talvez pra um jogo de Game Gear ele seja um dos que estejam no auge. Bem, talvez mesmo. Porém, rapazes, quando um fã decide que vai melhorar uma obra, é possível que saia algo 2 vezes melhor, às vezes 3 vezes melhor e algumas raras vezes até além disso. E foi exatamente o que aconteceu. Com vocês, Sonic Triple Trouble 16 bits, um remake que parece ter saído da própria Sonic Team e que, velho, na minha humilde opinião, ele consegue bater de frente até com o Sonic Knuckles. Não tô exagerando, até porque o criador pegou o que tinha de melhor na franquia, como os gráficos que tem o mesmo estilo de Sonic 3, modo competição de certa forma também inspirado no Sonic 3, uma campanha só pro Knuckles igual ao Sonic 3, possibilidade de entrar nos especiais stages igual ao Sonic 3, implementação de subchefes igual ao Sonic 3, e como se já não bastasse, o jogo também serve de continuação para o Sonic 3. Alguma vez eu falei Sonic 3? Mas não tem jeito, seguindo os passos do melhor não tem como ficar ruim. Mas acredite, tem mais de onde veio isso, porque o jogo conseguiu melhorar todas as fases originais para que tivesse o ritmo de um jogo de Mega Drive, também trazendo especiais stages e chefes totalmente diferentes dos originais, músicas completamente remixadas, possibilidade de alternar entre Sonic e Tails em um estalar de dedos, mais personagens selecionáveis e muitos outros detalhes. Como eu disse, eu não sou fã do jogo original, mas do remake a história é totalmente diferente, porque ele praticamente foi da água pro vinho. Você já parou pra reparar que grande parte dos fangames citados aqui se tratam de continuações? Bem, coincidência ou não, lá vem mais um. Sonic Time Twisted é mais um que vai entrar pra esse hall da fama, que apesar de ser mais uma continuação, diferente dos demais, ele é uma continuação de Sonic CD, uma coisa bem interessante já que a própria SEGA nunca pensou em aperfeiçoar a fórmula do jogo. Mas enfim, Time Twisted também é um dos fangames com o maior tempo de desenvolvimento já visto, tendo levado ao todo 12 anos de desenvolvimento. O que é de se esperar, já que como grande parte dos jogos citados aqui, ele também possui uma qualidade absurda. Porém, o mais legal é que ele segue o estilo próprio, trazendo fases que raramente são semelhantes às de outros jogos, mecânicas novas presentes em cada fase, chefes que até que são bem interessantes, músicas diferentes de qualquer outra trilha sonora, cutscenes
também diferentes. E por fim, as partes que eu mais admiro, como os novos 3 escudos elementais que dão um ar a mais pro jogo, 14 bônus stages que são uma baita referência à sua inspiração, e claro, o que o torna uma sequência digna e até melhor do que o próprio Sonic CD, a possibilidade de viajar no tempo. Mecânica essa que, apesar de estar bem mais simples aqui, surpreendentemente consigo deixar o jogo com um ritmo bem melhor do que o próprio CD. Sei que é difícil de acreditar que algo mais simples é melhor, mas sério, só joga que você vai entender do que eu tô falando, até porque pra ele estar nessa posição ele não é pouca coisa não. E se eu te dissesse que esse jogo que você está vendo neste exato momento, na verdade, é Doom? Sim, você não ouviu errado. Sonic Robo Blast 2 é de longe o fangame mais diferente dessa lista, justamente por ter sido feito em cima da engine de Doom Legacy. E devido a isso, é claro que ele herdou muitas coisas de sua engine, como diversos ports homebrews para consoles e plataformas diferentes, e também uma certa facilidade para criar modificações do jogo, o que sem dúvidas o tornou de longe um dos fangames mais populares do Ouriço. Mas tá certo que isso é só detalhe, já que o jogo puro facilmente se garante sozinho, onde praticamente tudo presente nele é original, tendo fases gigantes, desafiadoras, cheias de mecânicas que tornam cada uma única, escudos originais com habilidades totalmente novas, especiais stages completamente baseados em Night in the Dreams, chefes que realmente são bem difíceis e a própria dificuldade do jogo, que só cresce conforme você prossegue. Arrisco até a dizer que são mais difíceis que qualquer jogo oficial do próprio Sonic. Sério, às vezes parece que tem partes que são impossíveis de passar. E olha que além disso o jogo é um prato cheio, porque fora a campanha principal, esse é o fangame com mais modos extras que eu já presenciei, tendo um modo cooperativo local, uma cacetada de minigames que podem ser jogados online e, como eu disse no começo, ele ainda tem uma variedade gigantesca de mods. E olha, se isso não foi o suficiente para você, eu fortemente recomendo que você procure um médico. Como eu tava ansioso pra falar desse fangame. E não poderia ser outro senão Sonic After the Sequel, um jogo que eu não só admiro como fangame, mas sim como jogo profissional no geral. Sério, tudo que tá presente aqui é tão mágico que na minha opinião poderia ser melhor até que o próprio Sonic Mania. Parece exagero, mas quando você está jogando você pode ver que não é da boca pra fora. E assim como o próprio Before the Sequel, esse jogo também se trata de uma continuação não oficial, coisa que não é à toa, já que eles são do mesmo criador. Só que esse aqui se passa entre o Sonic 2 e o Sonic 3. E se eu já não deixei claro, esse jogo aqui não me desaponta em nenhum aspecto, pegando tudo que o Before the Sequel tinha de bom e melhorando ao máximo, como níveis únicos cheios de personalidade, os especiais e stages divertidos na mesma pegada do Before the Sequel, os novos escudos, os poderes retirados diretamente de Kirby, chefes incríveis que eu adoro de paixão, uma história no mesmo estilo do Before the Sequel cheia de cutscenes divertidos e com finais alternativos, e o ponto que eu tanto queria mencionar, a sua trilha sonora. Sei que vocês já me ouviram falar bastante isso nos outros jogos, mas essa aqui é tão boa no nível de que eu baixava ela pra escutar no fone enquanto ia pra escola. Isso tem motivo, já que elas foram compostas por 7 músicos diferentes. Eu não sei vocês, mas pra mim essa trilha sonora bate de frente com muita trilha sonora oficial, já que ela dá muito mais personalidade pro jogo. E sabe, às vezes nem parece que eu tô falando de um fangame de 2013, mas sim um jogo oficial de tão perfeito que ele é. E como a perfeição é relativa, pra mim Sonic After the Sequel é, junto de Sonic 3 e Knuckles, o melhor jogo 2D do Ouriço, sem mais nem menos. Bem, finalmente chegamos ao fim de mais um vídeo, e rapaz, fazia tanto tempo que eu não produzia algo nesse nível, e confesso que eu tô extremamente satisfeito com isso, porque pra falar a verdade eu praticamente refiz esse vídeo diversas vezes, já que eu já havia feito o roteiro, já havia editado, já havia narrado, mas como o resultado não tinha sido exatamente o que eu esperava, eu acabei refazendo tudo novamente. E não foi só uma vez, foram 3, porque na minha segunda tentativa, já com a edição quase pronta, eu parei e pensei que se fosse pra fazer esse vídeo mais uma vez, ele teria que ser uma versão definitiva. E justamente por isso, eu decidi montar meu computador e comprar o meu microfone o quanto antes. E embora eu tenha levado uma eternidade pra tudo dar certo, bem, finalmente chegou a hora. E é um alívio ter terminado tudo isso, já que fazia mais de um ano que eu não postava um vídeo normal. Enfim, além disso, eu quero muito agradecer aos meus inscritos que sempre comentam cobrando dos vídeos, seja nos meus vídeos e às vezes até em comentários aleatórios de outros vídeos por aí. Sério, tudo isso é um baita incentivo e eu só tenho a agradecer. Bem, como de costume, se por acaso tem algum fangame que você goste e não tenha aparecido, pode ficar tranquilo, porque esse vídeo foi somente dedicado aos em 2D. E que sim, vão haver mais vídeos dedicados sobre
sobre outras fangames do Sonic, como até uma possível parte 2 e também um vídeo dedicado somente aos fangames em 3D. Enfim, se caso tem um jogo que você queira recomendar, deixe aqui nos comentários. Não jogue lixo na rua, obrigado por terem assistido até aqui, meu nome é Luigi Monsores e arrivederci!